Azeite nunca é ácido. Um azeite ele pode ser amargo, picante e frutado. Essas são as 3 características do azeite. Ele não é ácido, então não compre pela sua acidez. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Ouça o Agro. E nós vamos hoje aproveitar que a CNA está promovendo mais uma edição do Prêmio CNA Brasil Artesanal Edição Azeite de Oliva para falar sobre esse importante produto. Você gosta de azeite? Eu particularmente adoro. Para nos ajudar a entender a importância desse mercado, da produção em nível nacional, hoje contamos com a presença do Marcelo Scofano, azeitólogo e consultor em gastronomia. Marcelo, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, Estevão. Muito obrigado pelo convite de falar aqui sobre a maior paixão da minha vida, que é o azeite de oliva, né? E eu tenho me dedicado, já são quase 18 anos de dedicação à pesquisa e ao estudo sobre esse alimento funcional tão importante. Então a gente vai ter um papo muito agradável, eu tenho certeza disso. Agradável e saboroso. Ô Marcelo, você acabou de participar recentemente do júri técnico, né? Do Prêmio CNA Brasil Artesanal, já estamos indo para o júri popular. O que mais te chamou a atenção entre os finalistas? O azeite brasileiro é bom mesmo? Oi, Estevão, e essa é uma pergunta bem interessante. Eu sou provador de inúmeros concursos internacionais e a experiência em Brasília foi a minha segunda participação, né? Essa foi a segunda edição azeite do Prêmio CNA Brasil Artesanal, né? O primeiro ocorreu em 23. E o que mais surpreende, comparando aos demais concursos internacionais, é a qualidade do azeite brasileiro em praticamente 100% das amostras enviadas, o que não é bem assim em outros concursos, onde, por uma questão da mudança no modo de elaboração, né, quer dizer, uma tradição muito arraigada no Mediterrâneo, onde os azeites eram, ainda alguns são prensados, né, extraído por prensa, já o Brasil iniciou a produção de azeites com tecnologia e conhecimento tecnológico e extrai azeites de muita qualidade, né? Então, a complexidade sensorial e tudo que a gente mede no momento em que avalia um azeite entre as suas intensidades de frutado e equilíbrio são absolutamente surpreendentes. Os desafios para o Brasil é elaborar azeites com essa qualidade com um volume mais importante, né? Então, ainda produzimos um volume muito pequeno. É mesmo. Quando falamos de azeite de qualidade, você citou aí, né, o grau de sensibilidade que o provador e o consumidor devem ter, especialmente o provador, o profissional da área, né? O azeite ser frutado ou não. O azeite de qualidade ainda é produzido numa quantidade pequena relativamente no país? Estevão, então acho que aqui eu vou desenhar mais ou menos um quadro que é assim, que faz com que o atual momento, né, seja evidentemente um momento de profunda transformações nesse setor. O azeite é extraído da natureza, estima-se há cerca de 8 mil anos, ou seja, 6 mil anos antes de Cristo. Originalmente da região da Palestina, né, então, onde está Israel, o Líbano, a Síria, e essa cultura se espalhou por todo o Mediterrâneo pela mão dos etruscos, dos romanos, dos gregos, dos árabes, e se enraizou em toda essa região que a gente chama de Bacia do Mediterrâneo, que é o norte da Europa, assim como todo o sul da Espanha, todo o sul da Europa, o norte da África, o sul da Europa, incluindo Portugal, que não é banhado pelo Mediterrâneo, e saiu pela mão dos espanhóis e dos portugueses no século XVI para vir para as Américas, né? Então, o momento em que, depois de 7.500 anos, esse cultivo sai dessa região. E sai dessa região carregando em si uma tradição cultural importante, onde a extração do azeite da azeitona, né, que a azeitona é uma fruta, que é a fruta da oliveira,
e a extração por processo mecânico, mas por prensagem. E aí, assim, secularmente se extrai o azeite moendo uma azeitona, sua polpa e caroço, formando uma pasta. Essa pasta ela era prensada, e o líquido que era extraído por prensagem era então decantado, separando água, resíduo sólido, e o azeite estava apto ao consumo. A questão é que hoje a gente estuda muito melhor a questão da qualidade de um azeite relacionada à qualidade de uma fruta. Isso não era tão estudado, deixava-se a fruta fermentar depois que ela era colhida já num estado de maturação bem adiantado. Também vale uma informação: toda azeitona nasce verde e ela vai amadurecendo no pé, né, com a incidência do sol, e ela vai transformando a clorofila em caroteno, ganhando cores arroxeadas até escuras, né? Se a azeitona sai do pé antes dela amadurecer, ela não amadurece fora do pé. É uma fruta que chamamos não climatérica. As azeitonas eram colhidas majoritariamente sempre maduras, elas eram colocadas entulhadas em armazéns, elas fermentavam. Isso era desejado porque a fermentação que ocorria naturalmente na polpa da fruta facilitava a extração, e esse líquido, essa pasta era prensada e esse azeite era então consumido. Então, eu costumo dizer que o azeite que nós mesmos brasileiros conhecemos no século passado, porque o Brasil não é um país de tradição secular no uso do azeite, era como se nós tivéssemos aprendido a apreciar o suco de uma fruta passada. E o que acontece hoje é que nós estamos aprendendo a apreciar, que é esse extra virgem de qualidade que o brasileiro está fazendo, apreciar o sumo de uma fruta fresca. Seja ela mais madura, seja ela mais verde, o perfil sensorial desses azeites, eles se diferenciam muito, dando características que as pessoas desconhecem. Então, através do frescor do azeite, que são características amargas, picantes, aromas de folhas, de ervas, de frutas mais verdes ou maduras, isso está caracterizando a qualidade do azeite sensorialmente. Se as pessoas não gostam desse azeite, porque gosto, Estevão, é uma questão cultural, né? E gosto se forma por educação. Então, assim, os novos azeites frescos, os azeites extraídos das frutas mais verdes ou das frutas frescas, eles têm características de amargor e picor evidentes, né? E as pessoas não estão acostumadas a encontrar notas amargas em azeites, muito menos picantes. Então, é preciso aprender a utilizá-lo em distintos pratos aonde esses azeites harmonizarão. E essas são as questões que eu tenho dito, aonde hoje, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tudo está para ser descoberto no que se diz das harmonizações entre azeites e os mais distintos pratos da culinária, né? Outrora, nós tínhamos um azeite sempre da latinha, que era o azeite tipo fino, único, ou tipo fino, suave ou intenso, e esse panorama hoje, que mudou apenas no século XXI, essa mudança nos fez conhecer azeites de várias outras origens, que não seja apenas Portugal, Espanha, Itália ou Argentina, e em distintos perfis sensoriais, e isso cabe comunicar. A iniciativa da CNA em fazer esse prêmio Brasil Artesanal, e aí assim a CNA ela faz esse prêmio para diversos alimentos. Quando eu participei da primeira vez em 2023, eu digo que temos que aplaudir muito essa iniciativa, pelo motivo que um concurso como esse, ou uma atividade como essa, ela transmite ao consumidor, ela transmite de uma forma geral, um programa como esse, um podcast como esse que nós estamos aqui conversando, transmite e comunica sobre essas mudanças. Então as pessoas me chegam, mas eu não encontro mais o azeite da minha infância, o azeite do passado. O azeite da sua infância, esse azeite do passado, de fato mudou, mas ele não mudou porque a indústria está fazendo assim, não, mudou por uma questão de norma. Aquele azeite que nós conhecíamos, extraído dessas frutas fermentadas, que passava por uma correção industrial e era vendido como intenso ou suave,
de fato ele mudou, porque houve uma norma publicada em 91 e foi aplicada no Brasil totalmente a partir de 2012. O Ministério da Agricultura ele publicou a primeira norma para azeite de oliva, tanto para produção como comercialização, no dia 31 de janeiro de 2012. É a IN 1/12 do Ministério da Agricultura. E essa norma ela foi totalmente aplicada a partir de 2022, 10 anos depois, porque ela também inclui a análise sensorial. Então, assim, como uma ferramenta complementar da qualidade. Então, a análise sensorial é justamente para comunicar o que caracteriza sensorialmente a qualidade de um azeite. As pessoas não sabem, Estevão. Com certeza. E eu acho que você foi muito nessa aula. Você deu uma aula para a gente, convenhamos, né? E eu acho que a gente pode extrair, literalmente, algumas informações interessantes, né? Primeiro, a importância de um prêmio como esse da CNA, né? Que privilegia também pequenos produtores. Mas hoje em nível nacional, Marcelo, como é que nós estamos em termos de produção, com base até nesse júri técnico que a CNA promoveu? Os gaúchos estão dominando? Os mineiros estão se destacando? Como é que está isso hoje? Aí, assim, permita-me até voltar um pouquinho na história que eu estava dizendo, justamente porque a oliveira saiu do Mediterrâneo pela mão dos portugueses e dos espanhóis. Então, e há duas características distintas nessa olivicultura que foi exportada para as Américas. A América Hispânica, né? Então do México à América do Sul e a América Portuguesa. Né? Então, enquanto Portugal, quando veio aqui, os jesuítas foram os primeiros a plantar as oliveiras no Brasil. Né? E os colonizadores, os conquistadores, como os espanhóis então eram chamados, eles já cultivaram no Peru, até mesmo eles tentaram cultivar na ilha de Santo Domingo, onde Cristóvão Colombo desembarcou a primeira vez em 1492. As oliveiras mais antigas, isso é uma pesquisa muito bem mapeada, elas estão hoje no Chile, no Peru e no México, assim como na Baixa Califórnia. Né? Então, no Brasil, foram os jesuítas que trouxeram, mas Dom João VI houve esse grande acontecimento na história do Brasil, que foi a mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 e o retorno para Portugal em 1820. Então, em 1820, quando Dom João VI retornou para Portugal, ele mandou arrancar todas as oliveiras que estavam plantadas no Brasil. E eu costumo dizer que ele foi um visionário nesse momento, porque ele garantiu assim que todo o azeite que esta colônia e hoje esse país tão grande viesse a consumir seria da metrópole, né, que na época era Portugal. Acredite você, Estevão, que 60% de todo o azeite que é comercializado no Brasil é envasado em Portugal. Então, isso é uma característica nossa do mercado. Esse fato na nossa história também, vamos dizer assim, não permitiu o desenvolvimento da olivicultura no Brasil. Então, eu escrevi um livro publicado em 2023 pela editora Senac, pelo Sistema S, Senac Rio, e eu conto um pouco dessa história justamente porque houve novas tentativas de cultivo com o Brasil já independente. As oliveiras mais antigas do Brasil foram cultivadas por italianos e portugueses já no final do século XIX, começo do século XX, e houve tentativas de cultivo em várias partes. As oliveiras remanescentes dessa cultura que não prosperou, elas iniciaram ou deram início às pesquisas na região da Mantiqueira, em Minas Gerais, e, simultaneamente, no Rio Grande do Sul, né, criando, então, multiplicando as oliveiras, o cultivo da oliveira, até a extração do primeiro azeite em 2008, que tem um dado muito interessante, que é um marco do agronegócio brasileiro, que foi dia 29 de fevereiro de 2008, que se extraiu o primeiro azeite de azeitonas cultivadas, de oliveiras cultivadas no Brasil. Isso aconteceu na cidade de Maria da Fé, na EPAMIG, que é uma instituição do governo mineiro, na Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. Né? Em seguida, também foi extraído no Rio Grande do Sul. Claro que houve experiências antes, mas esse é um marco do agronegócio oficial. A partir dali, essa cultura se difundiu e hoje o Rio Grande do Sul, aí a gente responde a sua pergunta, hoje o Rio Grande do Sul detém cerca de 80% da produção nacional, mas a produção nacional ela não soma 1
a 1,5% de tudo aquilo que o Brasil compra e importa para o seu consumo. É mesmo? Não, esse dado aí chama a atenção. Tudo que é consumido no Brasil, o que é consumido em termos de azeite no Brasil, apenas 1,5% corresponde à produção nacional. Isso. O resto é importado. É importado. Grécia, Portugal, Espanha. Portugal chega a 60% do mercado. Em segundo lugar, a Espanha, com cerca de 15% do mercado. Em terceiro lugar está o Chile, depois a Argentina, em quinto a Itália e depois vem a Grécia. E aí depois tem outros países, mas assim, Portugal de longe e a Espanha já tem praticamente somados 80% do mercado brasileiro. Né? Então, ô Marcelo, esse relato histórico, que eu particularmente considero preponderante para nós entendermos todo o contexto, ele explica em diversas razões alguns porquês que virão através da minha próxima pergunta. Por que a produção no Brasil ainda é muito incipiente, que é tão difícil e por que o azeite é tão caro, senhor Marcelo? Então, Estevão, no que eu estudei e escrevi como pesquisa para escrever meu livro, a bibliografia que eu encontrei, que foi um agrônomo que escreveu um livro em 1954, e ele relata, então, tentativas de cultivo e aonde essas oliveiras estavam cultivadas nos anos 50, importaram 2 milhões de árvores, 2 milhões de estacas de oliveira de Portugal, foram plantadas no Nordeste até aqui. Eu não encontrei uma bibliografia que me relatasse por que essas oliveiras desapareceram. Então, assim, muito provavelmente, pela experiência que hoje nós estamos vivendo com essa nova fase de cultivo, foram questões relacionadas ao clima. Então, a oliveira, ela é uma árvore de solo calcário e ela não gosta muito de excesso de água. E ela precisa de amplitudes térmicas grandes. Então, assim... variações, né? Variações térmicas. Verões quentes e também amplitudes durante o dia, né? Durante o dia um certo calor e temperaturas frias mais à noite, assim como invernos frios e verões quentes. Não invernos extremamente frios com temperaturas abaixo de zero, não. Invernos de 0 grau a 5 graus, isso aí são temperaturas muito, muito bem suportadas para a oliveira. Ela precisa desses 2 momentos para completar seu ciclo vegetativo, que é praticamente uma hibernação no período do verão, quando está extremamente quente, e também no período do inverno. Característica essa que a gente pouco encontra no Brasil. Então, o Ministério da Agricultura tem estudado, e aí assim, a Superintendência do Rio Grande do Sul estudou isso muito melhor, e hoje o Estado do Rio Grande do Sul está totalmente mapeado, mais em detalhes, para encontrar as micro-regiões onde a oliveira pode prosperar. Porque o que acontece? Com o excesso de umidade que nós temos, tanto no sudeste brasileiro, também tem experiências na Bahia, tá? Mas aí, assim, é muito pontual. Com o excesso de chuva que nós temos, se desenvolvem fungos na planta que pegam no fruto e que então prejudicam essa produção. A safra brasileira não é extraordinária. Então nós estamos, desde 2008, produzindo, a produção é crescente, mas ela oscila. Então nós tivemos no ano passado uma produção muito pequena. Neste ano, por uma condição climática muito favorável, nós estamos produzindo 3 vezes o que produzimos no ano passado. Das 500 toneladas de azeite, esse ano, provavelmente, ainda não temos o número fechado, chegamos a 1.500 toneladas. Isso quer dizer 1.500.000 litros, quando o Brasil importa 100 milhões de litros, 100 mil toneladas. Então, assim, nós temos essas questões, mas, como eu tinha dito aqui para vocês, com a nova tecnologia de extração e todo o cuidado no campo, cuidando da fruta, porque como sumo de fruta, a qualidade do azeite está relacionada à qualidade daquela fruta, o Brasil está fazendo excelência. Muita excelência. E o dá para crescer? Diga. Como dá para crescer? Olha, dá para crescer, está crescendo, mas muito lentamente. Não era como se esperava, porque como eu estudo azeite há um período anterior à primeira extração,
Em 2008, quando eu acompanhei essa primeira extração, eu fui saber dessa primeira extração naquele ano e fui visitar a EPAMIG em Maria da Fé, a estimativa era que em 2018, 10 anos após aquela primeira extração, o Brasil já produziria cerca de 5% daquilo que ele consome. Não chegou a 1%. Esse ano está produzindo 1,5%, cerca de 1,5%. E aí, assim, temos uma interrogação sobre a amplitude desse crescimento. Né? Acredito que o Brasil vai focar sempre na questão da qualidade. Aí, assim, uma vez que não produz volume, ele tem um custo alto, porque são investimentos muito altos feitos na olivicultura. É uma cultura que eu chamo de perene. É uma árvore que começa a produzir seus frutos a partir do segundo e do terceiro ano, mas muito poucos frutos, e ela chega ao auge da sua produtividade a partir dos 10 anos, até um pouco antes disso, depende da variedade, até 150 anos, ou seja, quem começa a produzir oliveira agora é para gerações futuras. Né? Então, assim, até os 150 anos ela chega ao ápice, mas ela sempre produzirá até milenarmente, como existem oliveiras milenares que ainda produzem. Então, o que nós temos como uma expectativa é uma adaptação da oliveira à condição do nosso clima, né, a essas condições climáticas aqui, para que ela, se desenvolvendo nessas condições, também possa aumentar a sua produtividade e a gente ter um custo menor de produção e um volume maior do azeite elaborado no Brasil. De certa forma, Marcelo, justifica também o azeite extra virgem de qualidade ter um preço até mais alto. Então, eu presumo que, por mais trabalho e tecnologia que sejam utilizadas na produção, o retorno para o produtor hoje é interessante? Então, ainda não é interessante. Ainda não é. Então, a notícia que eu tenho é que, pelo primeiro ano, né, então, porque até agora, nesses, vamos dizer, 20 anos aí que nós estamos em produção, o produtor até agora vem, a maior parte deles, subsidiando seu produto. Tá? Não há apoio do governo brasileiro, não há apoio nesse sentido. E então, este ano, os maiores produtores no Brasil, muito provavelmente, algumas informações eu tenho, chegam àquele ponto de equilíbrio aonde o investimento é pago, né? Mas ainda é muito pontual. Então, há tantos casos também já de abandono de alguns olivais ou de repasse de olivais, como há negócios feitos porque quem tem menos fôlego, né, já não tem tanto fôlego, precisa repassar o seu negócio, e isso já está acontecendo. Já de alguns anos para cá, isso já está acontecendo, assim como áreas não aptas ao cultivo já foram abandonadas, etc, etc. Então, são experiências. Estamos num momento de muita experiência, né? Então, esse é o momento da nossa olivicultura. Para fechar, vamos num bate-bola aí. Eu sou completamente leigo, adoro azeite, mas sou leigo. Eu gosto de apreciar um bom azeite. Né? Alguns mitos, 3 mitos de um leigo, eu gostaria, mitos ou realidade, aí você vai me ajudar. Certo. Azeite bom não está em lata, está em embalagem de vidro escura. Não, mito. Existem hoje tanto a lata como o vidro escuro. Eu participei de uma pesquisa feita no Instituto de Pesquisa na Espanha, onde eu estudo permanentemente, justamente fazendo estudo de conservação do azeite em embalagens. Tanto a lata, as latas hoje, elas têm um revestimento que protege muito bem a oxidação do ferro, então o ferro não encosta, nem mesmo quando a lata está amassada, não há ruptura desse revestimento interno, né? Então a lata protege da luz, né? E isso é fundamental, proteger da luz. São 3 os inimigos do azeite que nós temos que, então, pensar no momento da compra do produto. A temperatura, então protegê-lo em temperaturas em torno de 18 a 19 graus. Colocar na geladeira não é vantajoso, porque ele pode se solidificar e mudar o estado físico dele não vai ajudar muito, né? Mudar constantemente o estado físico.
temperatura, a luz, que inicia a fotooxidação. Não quer dizer que todo azeite de garrafa transparente é um produto ruim, não quer dizer isso. Há produtos de excelência em garrafa transparente. Os prêmios são vendidos em estojos protetores. Acontece que a fotooxidação acelera oxidações secundárias. E o oxigênio? Ou seja, abrimos uma garrafa de azeite. Precisamos consumi-la em 30 a 40 dias. Isso não quer dizer que o produto estragará, porém ele se oxidará. Ele mudará seu perfil sensorial e ele perderá nutrientes. Temos que lembrar então sobre isso. Quando for escolher seu azeite, não escolha por acidez. Acidez de azeite, ela é uma medida de ácido graxo livre, tá? Não é medida de ácido acético. Ácido graxo, que é o componente principal do azeite. Então está muito mais relacionado à qualidade da azeitona. É um índice, um parâmetro técnico para a classificação, não diz respeito ao sabor, não pode ser percebido no sabor. Azeite nunca é ácido. Um azeite ele pode ser amargo, picante e frutado. Essas são as 3 características do azeite. Ele não é ácido, então não compre pela sua acidez. Comprou uma garrafa, pagou mais por ela, consuma generosamente. Há uma pesquisa no Brasil que diz assim, o brasileiro comprou uma garrafa, pagou R$50, o que considera muito caro, e quer economizar, usa só em ocasiões especiais. Isso não faz sentido. Abriu a garrafa, ela precisa ser consumida. Guardado o Natal até a Páscoa? Não faça isso. Agora, você já respondeu um segundo que para mim era realidade, mas é um mito. Não compre pela acidez. A acidez abaixo de 0,001, o azeite é bom, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Inclusive, a norma brasileira, publicada pelo MAPA, desobrigou a colocação no rótulo e a grande parte dos rótulos está saindo, a acidez está saindo dos rótulos. Sobre a questão do preço, é preciso que todo mundo entenda que para se elaborar 1 litro de azeite, são necessários de 5 quilos de azeitona a até mais de 15 quilos de azeitona. Por que uma variedade tão grande? Uma azeitona mais madura poderá produzir mais azeite. Uma azeitona mais verde produzirá menos azeite, porém terá uma característica sensorial de maior intensidade frutada. Então, ela, dentre todas as gorduras elaboradas no mundo, corresponde a menos de 2%. Infelizmente, não há azeite para todo mundo. Então, de fato, não é um produto barato, mas ele tem um valor nutricional incomparável e, convenhamos, uma garrafa de 500 ml a 30, 40 reais, a 50 reais, está um preço muito bom. A nossa saúde merece, porque é um produto, um alimento funcional incomparável. Para fechar, doutor Marcelo, professor Marcelo, azeite trufado com trufa, azeite com pimenta, não rola, não é bom. Não é que não rola. Assim, com relação à trufa, né? Importante a gente falar sobre isso. A trufa é um fungo, né? Um fungo, um cogumelo que a gente chama de hipógeo. Ele nasce subterrâneo, mas como cogumelos eles não têm nenhum componente lipossolúvel. Se a gente pega uma trufa, fatia ela, coloca dentro de um azeite, ela não transmitirá o sabor e o aroma característico da trufa para o azeite. Qualquer azeite. Quando nós vemos as lascas de trufa dentro de um vidro transparente, de um azeite trufado, seja trufa branca ou negra, aqueles pedaços de trufa, entendam, são meramente ilustrativos. Eles não transmitem o aroma. Então, necessariamente, por mais caro que seja um azeite trufado, porque há de todo tipo de preço, nele há aromas artificiais de trufa. Necessariamente. Não há como não ter. Isso não é problema nenhum. Pode ser usado. Atento apenas à questão da intensidade daquele aroma que pode dominar o seu prato. Assim como pimenta, alho, limão, laranja, tudo isso já tem óleos que podem realmente... Então, há diversas maneiras de se aromatizar azeite, tanto de forma original no momento do processamento, como por infusão ou por óleo essencial. Marcelo Scofano, privilégio tê-lo aqui, azeitólogo, consultor em gastronomia, foi uma aula super didática. E vem aí mais uma etapa do prêmio CNA Brasil Artesanal Azeite de Oliva, vem aí o júri popular. Marcelo, não faltaram oportunidades,
Prazer. Prazer todo meu, Estevão. Muito obrigado aqui pela oportunidade de falar aqui, né, no seu podcast. Muito obrigado mesmo. A gente volta na próxima semana com mais um Osso Agro. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.